É quando, da divisão das terras da Madeira pelos morgadios, entendeu a coroa portuguesa de excluir o Paul da Serra dessa partilha. Dada a importância reconhecida ao Paul da Serra como plataforma de ligação e comunicação entre as populações do Sul e do Norte. Hoje, essa importância estratégica reflete-se no aproveitamento das energias renováveis. Temos a energia eólica e também o Paul da Serra, desde os anos 50, que refletiu a sua importância em 3 centrais hidroelétricas. A primeira, a central da Serra d'Água, depois a central da Calheta e, por último, a central da Ribeira da Janela. O Planalto do Paul da Serra faz parte de 3 bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica da Ribeira do Seixal, a bacia hidrográfica da Ribeira da Janela, porventura a mais importante, e ainda a bacia hidrográfica da Ponta de Sol. E acresce a estas bacias hidrográficas, porque ainda é incluído no maciço do Paul da Serra, mas já não no seu planalto, a bacia hidrográfica da Ribeira da Taboa. Existem um conjunto de nascentes aqui em cima no Paul da Serra e iremos começar por as conhecer através das fontes ruivas do também chamado Pico Ruivo do Paul da Serra. O Paul da Serra faz fronteira com o Vale de São Vicente, o qual é esse onde ocorreram as últimas erupções vulcânicas. Tal facto faz com que a zona mais elevada do Planalto do Paul da Serra fique orientada a nordeste, que é o quadrante de onde provêm os ventos dominantes. Isso faz com que esta zona esteja, durante o ano, sobre nevoeiros persistentes, sobre chuvas que ocorrem com alguma regularidade e ainda sob o efeito da chamada precipitação oculta. Tal facto faz com que toda esta zona tenha abundância de água que se reflete nas várias nascentes que daqui até à zona da Bica da Cana se podem encontrar. Neste caso, estamos nas fontes ruivas do Paul da Serra, uma das principais nascentes deste planalto e que é a origem da chamada Levadinha da Serra ou Levada dos Cabrais, porque foi esta família que a construiu para irrigar a freguesia dos Canhas. Esta levadinha, a Levadinha da Serra, era também abastecida com as águas da Fonte Louro, no Córrego do Bezerro, e ainda a fonte de norte, um pouco para cá da Bica da Cana. A Fazenda Redonda é um dos lugares
únicos do Paul da Serra. Encontra-se para lá da Bica da Cana e na cabeceira da Ribeira da Ponta de Sol. Mais concretamente sobre a zona das Rabaças e o sítio de Entre Águas, que também pertence à bacia da Ribeira da Ponta de Sol. É daqui que partem uma série de cascatas de água que tornam esta zona da Ribeira da Ponta de Sol uma das zonas mais bonitas da Ilha da Madeira. É também aqui que os geólogos encontram sinais que, no tempo das glaciações, também aqui ocorreram movimentos de gelo e que provocaram a acumulação e o amontoado de pedras, de rochas, que o povo conhece como os muros. E é também aqui que ocorre uma nascente permanente que deita água fresca durante todo o ano, razão pela qual também, aproveitando a orografia deste espaço, era aqui que o povo da Ponta de Sol, mais concretamente da Lombada da Ponta de Sol, realizava as suas tosquias. A fonte do Pico da Urze, aliás, as fontes do Pico da Urze, uma vez que nesta zona ocorrem 3 nascentes, 2 das quais, desde 87, que foram captadas para abastecimento público da freguesia do Arco da Calheta, revelam a riqueza do Paul da Serra em água. Nós estamos abaixo da Ribeira do Alecrim, ao lado do Pico da Urze, numa zona que antigamente os mais antigos chamavam as Juveiras do Camacho. Esta água corre todo o ano. Como referi há pouco, 2 das nascentes estão aproveitadas para o abastecimento público, mas esta aqui mantém-se a céu aberto e, naturalmente, que é aproveitada mais abaixo para regar algum terreno agrícola.
charcos temporários são a razão de ser do nome do planalto conhecido por Paúl da Serra. O próprio nome, Paúl, significa uma zona alagadiça, que frequentemente está alagadiça, com água. E aqui, ao longo dos 2.200 km do Paúl, em vários dos seus pontos, estas formações ocorrem de forma temporária. Na sua parte mais alta, como nós estamos aqui rodeados por Orzal, os nevoeiros e a precipitação oculta fornecem uma dose extra de água a este espaço. A razão pela qual, neste local, estes charcos temporários são aqueles que mais tempo se aguentam durante o ano. Mas, como o próprio nome indica, são temporários. Assim como também é temporária a vida que ocorre nestes charcos. Nós temos aqui alguma flora endémica, temos também alguma vida ao nível dos insectos e não só, mas é por esta circunstância e por estas particularidades que estes charcos constituem um habitat prioritário da Madeira. Fazem parte da rede de habitats prioritários do programa CORIN. Desde sempre, as populações tiveram a percepção da importância das águas infiltradas no Paúl da Serra para abastecimento e manutenção das diversas nascentes de onde irrigavam os seus terrenos agrícolas. Assim, esta muralha foi construída com o objetivo de evitar que as águas acumuladas no Paúl da Serra, a maior bacia de recepção deste planalto, pudessem fluir para a Ribeira do Alecrim e assim se perderem. Esta muralha, construída com o objetivo de promover a infiltração das águas, também servia de ligação às populações dos Canhas e da Ponta de Sol, que subiam até cá acima para irem para outras freguesias, como também ao contrário, as populações das outras freguesias poderem vir até à zona da Ponta de Sol. Quando, na década de 60, os serviços florestais construíram a estrada de acesso ao Paúl, fizeram-no a uma cota ligeiramente inferior ao topo desta muralha, de forma a que a própria estrada não constituísse uma barragem à água do Campo Grande. Razão pela qual, quando chovia muito e o Campo Grande se enchia de água, a estrada ficava ligeiramente submersa. Mais tarde, alguém responsável achou que a estrada não podia ficar submersa e então retiraram e destruíram, nesta parte da muralha, toda a parte superior, de forma a que a água pudesse transbordar para o outro lado e, dessa forma, também entrar na Ribeira do Alecrim.
Quando as serras da Madeira se cobrem de neve, o povo associa isso a um ano de abundância. E tem razão nessa observação, porque ao contrário da chuva, que corre rapidamente para os ribeiros, para os córregos, para as linhas d'água, a água da neve vai se infiltrando lentamente, vai abastecendo as nascentes, dando utilidade à água necessária para o uso na agricultura. Esse efeito no Paul da Serra ainda é mais precioso, porque sendo o Paul da Serra o grande depósito de água da Madeira, onde pela sua orografia, pelo seu planalto, as águas mais facilmente se infiltram, significa também que a acumulação de neve no Paul vai aumentar todas as nascentes que dele derivam. Durante a noite, com temperaturas mínimas negativas, a água à superfície dos lagos formados congela e forma-se gelo, como podemos ver aqui, assim como também sobre o solo a umidade congela e forma-se aquilo a que o povo chama de entecão. A Ribeira do Risco, ou das Águas Negras, é a ribeira que passa num dos locais mais procurados da Madeira. É a ribeira que passa nas 25 fontes. Já agora, uma pequena explicação para o nome Ribeira do Risco ou das Águas Negras. Ribeira do Risco, porque, ao contrário de que muitas pessoas julgarão, não é a queda d'água que define o risco, mas é a circunstância de que, para aproveitar a água desta ribeira, as pessoas, nos tempos anteriores, fizeram um risco na rocha. Quem está no Rabassal vê um risco a atravessar a rocha e, antigamente, era por aí que a água desta ribeira era levada até à calheta. E o nome das Águas Negras
é porque ao longo do seu trajeto ela passa por baixo deste coberto vegetal, deste coberto de vegetação indígena, composto por urzes douráceas, urzes molares e também as nossas ovelhas, o que dá uma tonalidade negra à superfície das águas nestas lagoas que aqui podemos observar. Há também, nesta lagoa que está atrás de mim, uma particularidade. É que podemos observar a libertação de gás que vem do lado do interior da terra e que consegue sair cá em cima à superfície. A aposta energética nas energias renováveis fez aumentar a importância da água, fez aumentar a procura, fez aumentar o armazenamento de água para produção de energia. E por causa disso, algumas ribeiras emblemáticas do Paulo foram sacrificadas a esse desenvolvimento. Mas espero, porque temos a obrigação de também proporcionar às gerações futuras a observação da nossa natureza, que esta ribeira aqui seja poupada a futuros desenvolvimentos nessa área.